Seu corpo está tentando te avisar neste exato momento, e você provavelmente está ignorando os sinais sem perceber a gravidade. Existe uma janela de 72 horas antes de um derrame cerebral, e o que acontece nesse período pode decidir tudo. Fique comigo até o final, porque o quinto sinal que vou revelar é o mais assustador e o que quase ninguém reconhece a tempo. Se você tem mais de 55 anos, o que vou mostrar agora pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama muito. Tudo o que vou explicar é baseado em estudos de instituições internacionais de saúde e em revisões científicas publicadas recentemente. Você já sentiu uma fraqueza repentina que passou sozinha e pensou que não era nada, apenas cansaço ou um dia ruim de saúde? Segundo revisões científicas internacionais, 1 em cada 6 pessoas acima dos 55 anos vai sofrer um derrame cerebral. O que acontece é que o cérebro funciona como os canos da sua casa. Quando algo entope ou vaza, o problema começa pequeno. Ignorar esses avisos pode significar perder a capacidade de falar, de andar sozinho, ou até mesmo a independência que você tanto preza. Você já se perguntou por que algumas pessoas sofrem um derrame sem aviso e outras conseguem evitar a tempo reconhecendo os sinais? Será que existe realmente um erro que a maioria das pessoas da nossa geração comete todos os dias sem perceber a agravância disso? O derrame cerebral, também chamado de acidente vascular cerebral, acontece quando o sangue para de chegar em alguma parte do cérebro. Imagine que o cérebro é como uma casa cheia de luzes, e cada luz precisa de energia constante para continuar funcionando bem. Quando um fio é cortado ou entupido, aquela parte da casa fica no escuro, e as células daquela região começam a morrer rapidamente. Existe algo chamado mini-derrame, ou ataque isquêmico transitório, que é como um ensaio geral antes do evento principal acontecer. A maioria das pessoas acredita que quando os sintomas passam sozinhos, o perigo já foi embora. Mas isso é apenas parte da história. Na verdade, esse mini-derrame é o corpo gritando que algo muito grave está prestes a acontecer dentro de horas ou poucos dias. Agora, vamos conhecer os 5 sinais que seu corpo envia nas 72 horas antes de um derrame cerebral acontecer de verdade. Preste muita atenção, porque o quinto sinal é o mais surpreendente de todos, e o que quase ninguém reconhece como um aviso. Sinal número 1. Dificuldade súbita para falar ou compreender palavras. E este é provavelmente o sintoma mais conhecido de todos. De repente, você tenta falar e as palavras saem embaralhadas, ou você escuta alguém falando, mas não consegue entender nada daquilo. Isso acontece porque a parte do cérebro responsável pela linguagem está sendo afetada pela falta de sangue naquele momento exato. Estudos publicados em revistas científicas internacionais mostram que este é um dos sinais mais comuns do mini-derrame ou ataque transitório. Muitas vezes, a pessoa tenta disfarçar o problema, achando que é apenas cansaço ou nervosismo, mas isso é um erro muito perigoso. Mesmo que a dificuldade dure apenas alguns minutos e depois passe completamente, você não pode ignorar esse aviso do seu corpo aqui. O cérebro está te dizendo que algo está bloqueando a passagem do sangue e que o problema pode voltar muito pior a qualquer momento. Este sinal costuma aparecer junto com outros sintomas, como tontura ou confusão mental, mas pode aparecer sozinho também, sem aviso. Pessoas acima dos 55 anos devem estar especialmente atentas, porque o risco dobra a cada 10 anos após essa idade chegar. Se você ou alguém próximo apresentar esse sintoma, não espere para ver se vai passar. Procure ajuda médica de emergência imediatamente agora. A solução prática aqui é simples. Teste pedindo para a pessoa repetir uma frase simples, como seu nome completo ou o endereço de casa. Se houver qualquer dificuldade, mesmo que pequena, ligue para a emergência e descreva exatamente o que está acontecendo naquele momento exato. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de evitar sequelas graves, ou mesmo um derrame completo dentro de poucas horas. Lembre que o tempo é o fator mais importante. Cada minuto perdido significa mais células cerebrais morrendo sem volta nenhuma possível. Este primeiro sinal é o mais divulgado justamente porque é fácil de identificar e porque faz parte de protocolos médicos internacionais. Mas se você acha que conhecer apenas este sinal é suficiente, espere até descobrir o próximo, que é ainda mais traiçoeiro para identificar. Muitas pessoas ignoram o segundo sinal porque confundem com algo muito comum na nossa idade, e isso pode custar muito caro depois. O próximo sintoma é especialmente perigoso, porque pode afetar sua capacidade de pedir ajuda, ou até mesmo de perceber que está precisando.
Então, preste muita atenção agora, porque o sinal número 2 é responsável por grande parte dos derrames que poderiam ter sido evitados. Vamos ao segundo sinal, e você vai entender por que tantas pessoas perdem a janela de oportunidade de salvar a própria vida aqui. Sinal número 2. Dormência ou fraqueza repentina em apenas um lado do corpo. E este é um dos avisos mais claros possíveis. Imagine que você está fazendo algo simples, como segurar uma xícara, e de repente o braço de um lado fica fraco sem motivo aparente. Ou você tenta levantar e percebe que a perna de um lado não responde direito, como se estivesse pesada ou adormecida demais. Isso acontece porque o derrame afeta apenas um lado do cérebro, e cada lado do cérebro controla o lado oposto do seu corpo inteiro. Pesquisas científicas mostram que pacientes que apresentam fraqueza em um lado durante o mini derrame têm o dobro de chance de sofrer derrame. O grande problema é que muitas pessoas da nossa geração confundem esse sintoma com dor nas costas, artrite ou cansaço da idade. Mas a diferença aqui é a palavra repentina. Quando é derrame, o sintoma aparece de uma hora para outra, sem ter começado aos poucos. Você estava bem há 5 minutos, e agora, de repente, um lado do corpo está diferente, fraco ou sem sensibilidade nenhuma mesmo. Outro detalhe importante é que esse sintoma pode aparecer no rosto também, fazendo um lado da boca cair ou o olho ficar caído. Peça para a pessoa sorrir. Se um lado do rosto não se mexe direito ou fica torto, isso é um sinal de emergência gravíssima. Mesmo que a fraqueza dure apenas alguns minutos e depois você volte ao normal, o risco de um derrame completo continua altíssimo. Estudos internacionais mostram que quase metade dos derrames que acontecem após um mini derrame ocorre dentro de apenas 48 horas. Então, se você sentir qualquer dormência ou fraqueza repentina em um lado, não deite para descansar, esperando que passe sozinho agora. Vá direto para a emergência ou peça para alguém te levar imediatamente, porque cada minuto conta para evitar danos permanentes no cérebro. A solução prática aqui é testar levantando os 2 braços ao mesmo tempo. Se um braço cai ou não sobe, é emergência médica. Você também pode testar pedindo para a pessoa apertar suas mãos com força ao mesmo tempo e comparar a força de cada lado. Este sinal é especialmente perigoso para quem mora sozinho, porque pode ser difícil perceber que algo está errado até ser tarde demais. Se você mora sozinho, tenha sempre o telefone da emergência acessível e converse com vizinhos ou familiares sobre esses sinais de alerta. Agora, se você já ficou impressionado com esses 2 primeiros sinais, prepare-se, porque o terceiro é ainda mais enganador que esses. Muita gente confunde o próximo sintoma com tontura comum ou com o desequilíbrio natural da idade, e isso é um erro gravíssimo fatal. Sinal número 3. Perda repentina de coordenação. E este é o sintoma que mais pega as pessoas de surpresa sem nenhum aviso prévio. Você está andando normalmente e de repente tropeça sem motivo, ou sente que está desajeitado demais para fazer coisas simples do dia. Pode ser que você tente pegar algo e erre completamente o alvo, como se seus movimentos estivessem fora de sintonia com sua vontade. Esse sintoma é chamado de ataxia pelos médicos e acontece quando a parte do cérebro que controla o equilíbrio está sendo afetada. O grande problema é que a maioria das pessoas acima dos 55 anos já convive com algum grau de desequilíbrio normal. Então, quando aparece essa perda repentina de coordenação, muita gente pensa que é apenas mais um sinal da idade avançando sem parar. Mas a diferença fundamental aqui é que o sintoma do mini derrame é súbito, não é algo que foi piorando aos poucos ao longo dos dias. Você estava coordenado há pouco tempo e agora, de uma hora para outra, parece que perdeu completamente o controle dos seus movimentos. Revisões científicas mostram que a perda de coordenação está entre os sintomas possíveis, tanto do derrame completo quanto do mini derrame transitório. Esse sinal pode aparecer junto com tontura intensa, mas também pode aparecer sozinho, sem nenhum outro sintoma acompanhando ele naquele momento. Muitas pessoas tentam continuar suas atividades normalmente, achando que o problema vai passar se descansarem um pouco ou beberem água. Mas ignorar esse aviso pode significar que, em poucas horas, você vai sofrer um derrame completo e perder a capacidade de andar. A perda de coordenação também pode afetar sua fala, fazendo você falar de forma arrastada, como se estivesse embriagado sem ter bebido. Se alguém notar que você está cambaleando ou falando de forma estranha, essa pessoa precisa te levar para a emergência imediatamente agora. A solução prática aqui
é testar a coordenação pedindo para a pessoa tocar o próprio nariz com o dedo indicador de olhos fechados. Se houver dificuldade ou se a pessoa errar o alvo várias vezes, isso pode ser um sinal de que o cerebelo está sendo afetado. Outra forma de testar é pedir para a pessoa andar em linha reta, colocando um pé na frente do outro, como se estivesse numa corda bamba. Qualquer dificuldade nesse teste simples deve ser levada a sério e tratada como emergência médica, sem esperar para ver se melhora sozinho. Agora, se você está achando que esses 3 primeiros sinais já são assustadores, espere até conhecer o quarto, que é ainda mais ignorado. O próximo sintoma acontece no olho, e a maioria das pessoas nem imagina que um problema de visão pode estar ligado ao derrame cerebral. Sinal número 4. A cortina que cobre um olho, ou perda temporária de visão em apenas um olho, e quase ninguém reconhece isso. Imagine que você está olhando normalmente, e de repente, uma sombra ou uma cortina escura começa a descer sobre a visão de um olho. Esse sintoma pode durar apenas alguns segundos ou alguns minutos, e depois a visão volta completamente ao normal, como se nada tivesse acontecido. O nome técnico disso é amaurose fugaz, mas o importante é saber que esse é um sinal de mini derrame acontecendo na artéria do olho. Estudos científicos mostram que a amaurose fugaz é considerada um ataque isquêmico transitório retiniano e um aviso de derrame cerebral iminente logo. Esse sintoma acontece porque um pequeno coágulo ou pedaço de placa de gordura bloqueou temporariamente a artéria que leva sangue para o olho. Quando o coágulo se desfaz ou passa, a visão volta, mas o problema real continua lá, pronto para causar um derrame muito maior. A maioria das pessoas vai ao oftalmologista achando que é um problema comum de visão, e muitas vezes o diagnóstico correto demora demais. Mas esse sintoma é extremamente sério e exige avaliação de emergência. Não uma consulta marcada para daqui a alguns dias ou semanas depois. Revisões científicas indicam que a amaurose fugaz ocorre mais frequentemente em adultos, acima dos 50 anos, exatamente a nossa faixa etária aqui. O grande perigo é que, como a visão volta ao normal, a pessoa pensa que não precisa se preocupar e deixa para procurar ajuda depois. Mas a verdade é que esse sintoma significa que você está em risco altíssimo de sofrer um derrame completo dentro de horas ou poucos dias. Se você sentir essa cortina descendo sobre um olho, mesmo que dure apenas alguns segundos, vá imediatamente para a emergência hospitalar agora. Na emergência, descreva o sintoma com clareza. Diga que houve perda súbita de visão em um olho, que durou pouco tempo e depois passou. Essa descrição precisa vai ajudar a equipe médica a entender a gravidade e a priorizar seu atendimento para evitar um derrame maior. A solução prática aqui é cobrir um olho de cada vez regularmente, para perceber se há alguma diferença na visão entre eles. Se você notar qualquer perda de visão súbita, mesmo que temporária, não espere para ver se vai acontecer de novo. Procure ajuda imediatamente. Este quarto sinal é um dos mais ignorados justamente porque as pessoas não associam um problema de visão a um risco de derrame cerebral. Mas agora chegou o momento que você estava esperando. O quinto e último sinal é o mais surpreendente e o mais perigoso de todos. Preste muita atenção agora, porque o que vou revelar pode ser a diferença entre a vida e a morte para você ou alguém que você ama. Sinal número 5. A pior dor de cabeça da sua vida. E este é o sintoma que quase ninguém reconhece como um aviso de derrame. Não é uma dor de cabeça comum. Não é aquela dor que você já conhece e que passa com um remédio simples para a dor. É uma dor extremamente intensa que aparece de repente, como se alguém tivesse dado um estalo dentro da sua cabeça do nada mesmo. Quem já sentiu essa dor descreve como a pior dor de cabeça da vida inteira, diferente de qualquer outra já experimentada em todos os anos. Esse tipo de dor de cabeça é chamado de cefaleia entrovoada e é o principal sinal de uma hemorragia cerebral acontecendo naquele momento. A hemorragia subaracnoide acontece quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe e o sangue vaza para o espaço ao redor do cérebro. Instituições internacionais de saúde afirmam que esse sintoma é frequentemente subestimado por pacientes e até por profissionais de saúde às vezes. Muitas pessoas tomam um analgésico e deitam para descansar, achando que a dor vai passar, mas isso pode ser fatal em questão de horas. A dor pode vir acompanhada de rigidez no pescoço, vômitos, sensibilidade à luz ou até mesmo perda de consciência em casos mais graves.
Mas mesmo quando a dor aparece sozinha, sem outros sintomas, ela já é motivo suficiente para ir correndo para a emergência hospitalar agora. O grande problema é que algumas pessoas confundem essa dor com enxaqueca forte ou com dor de cabeça tensional causada pelo estresse diário. Mas a diferença é que a cefaleia entrovoada atinge a intensidade máxima em segundos, não vai aumentando aos poucos ao longo do tempo. É como se alguém tivesse ligado um interruptor de dor na sua cabeça, e de repente você está sentindo a pior dor imaginável possível. Revisões científicas mostram que a hemorragia subaracnoidea é mais comum em pessoas acima dos 50 anos, especialmente quem tem pressão alta descontrolada. Se você sentir essa dor súbita e intensa, não tente esperar para ver se passa, não tome remédio e deite, vá imediatamente para o hospital. Na emergência, descreva a dor como súbita, extremamente intensa e diferente de qualquer dor de cabeça que você já tenha sentido antes na vida. Essa descrição vai ajudar os médicos a entenderem que pode ser uma emergência neurológica grave e a agirem com a velocidade necessária agora. A solução prática aqui é nunca subestimar uma dor de cabeça que aparece de forma súbita e com intensidade que você nunca experimentou antes. Lembre desta regra simples. Se a dor de cabeça é a pior da sua vida e apareceu de repente, é emergência médica até que se prove o contrário. Agora que você já conhece os 5 sinais de alerta, preciso te contar sobre 2 erros graves que quase todo mundo da nossa geração comete. Agora preste muita atenção, porque tudo o que você ouviu até hoje sobre derrame cerebral pode estar errado ou incompleto na realidade. Primeiro erro: muita gente acredita que se os sintomas passaram sozinhos, não precisa ir ao médico, mas isso é extremamente perigoso e falso. Uma grande revisão científica mostrou que mesmo quando os sintomas desaparecem completamente, o risco de derrame completo continua altíssimo nas próximas horas. Segundo erro: muitos acreditam que o derrame avisa com dias de antecedência, mas, na verdade, metade dos derrames acontece dentro de 48 horas. Agora, vou te ensinar exatamente o que fazer se você ou alguém próximo apresentar qualquer um desses 5 sinais de alerta que expliquei. Primeiro passo: vá imediatamente para a emergência. Não espere para ver se os sintomas vão passar. Não ligue para marcar consulta depois. Segundo passo: na emergência, descreva os sintomas com clareza, dizendo que o início foi súbito e especificando qual lado do corpo foi afetado. Terceiro passo: converse com seu médico sobre exames preventivos, como o Doppler de carótidas, que mostra se suas artérias estão entupidas ou rígidas. Importante: pessoas que tomam remédios para pressão alta, diabetes ou colesterol devem avisar imediatamente a equipe médica sobre todos os medicamentos que usam. Se você tem histórico de pressão alta descontrolada ou batimentos cardíacos irregulares, o risco é ainda maior e a avaliação médica é urgente. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. E agora, quero que você deixe um comentário contando qual desses sinais você não conhecia. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. E tenho certeza que você vai gostar de continuar aprendendo sobre sua saúde conosco. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. E tenho certeza que você vai gostar de continuar aprendendo sobre sua saúde conosco.